Bom, primeiramente queria desejar bom dia a vocês aí que participaram e agradecer pela participação e empenho, e principalmente agradecer não só por participar de uma webinar que a gente está promovendo, mas agradecer pelo cuidado aí que você tem com a sua empresa, com o seu negócio, porque isso sim mostra profissionalismo, né? Quem procura informação, quem procura se adequar com as novas normas são as pessoas que seguem as leis e têm uma boa condução, né, para a sua empresa, para administrar a sua empresa, seu negócio. E nós, né, da BraCT, muito preocupado, né, com essas atualizações e fazer com que essas informações, né, que se atualizam aí diariamente quase, e com impacto direto na sua folha de pagamento, no seu plano lá fiscal, a gente está sempre procurando trazer essa informação com qualidade e sempre colocando especialista, né, para que possa nos conduzir e saber de que forma que essa informação nova aí vai impactar no nosso negócio, como que a gente aplica isso dentro da nossa casa, como que a gente faz, quem está enquadrado a essa atualização. Hoje, por exemplo, nós vamos falar aqui da atualização da NR1, que é a inclusão dos fatores psicossociais. Então, isso o INSS já há algum tempo vem, né, através das métricas deles, aí, identificando que o risco, né, de essas pessoas que vêm se afastando, né, com esse tipo de doença, né, com esse tipo de situação, vem aumentando bastante. Isso chamou a atenção do próprio INSS, que aí ele vê lá que a conta deles sobe muito e aí eles começam a preparar, né, todo o Ministério da Saúde, eles prepararam essa situação para que as empresas, né, como a origem desse problema acaba sendo nas empresas, o INSS meio que transferindo lá a conta para a gente, fala, olha, as empresas vão ter que se arrumar para diminuir essa quantidade de pessoas sendo afastada, o INSS ficando sem receber INSS dessa pessoa que está afastada, ou pagando alguns afastamentos, dependendo do caso. Então, essa inclusão, né, dessa nova situação na NR1, ela vai trazer, sim, impactos importantes aí para você que já tem funcionário, né? E hoje, nesse webinar, você vai entender qual vai ser esse impacto, como que você vai se preparar e como que isso, daqui para frente, você vai adotar isso na sua rotina de operação na sua empresa. E é lógico que para falar disso, a gente trouxe aí um super especialista no assunto. A gente está com o Guilherme Bellini, ele é da ELM Saúde, e é especialista no tema, tem debruçado, né, sobre essas atualizações, sobre como isso vai impactar no seu negócio, e ele vai trazer essas informações para a gente, colocando tudo na maior clareza possível. E no final da explicação dele, a gente vai abrir aqui também para perguntas. Então, queria apresentar a vocês o Guilherme e deixar a apresentação de agora em diante com ele, ok? Obrigado e boa apresentação aí para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Éder e da BraCT para trazer um pouquinho dessa apresentação para vocês, agradecer a oportunidade e a disponibilidade de vocês de escutar um pouquinho sobre essas mudanças. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Então, eu sou da ELM Saúde, Segurança e Trabalho, tá? Nós somos uma assessoria focada em soluções para empresas voltadas para atender as questões de Ministério do Trabalho, previdenciárias e social, voltadas a essa questão de saúde e segurança do trabalho, né? Então, laudos, exames, enfim, uma infinidade de produtos aí. E hoje nós vamos focar em alguns temas, né? Mais especificamente, boa parte da apresentação será nessa atualização, né, da NR1, referente à inclusão dos fatores psicossociais. E nessa apresentação, então, eu vou explicar um pouquinho, né, o que é NR1, né, o contexto, né, por que o governo trouxe isso agora para essa norma, a definição do que são os fatores psicossociais do trabalho, né, as consequências tanto para a empresa, tanto para o colaborador, né, por estar exposto a um fator psicossocial, os agravos à saúde que podem ser ocasionados, né, ao trabalhador por conta de estar exposto a um fator do tipo. E aí a gente entra um pouquinho aqui na prática, né, como se adequar, quais ações a gente precisa fazer, enfim.
Então, o que é a NR1? A NR1 é a norma regulamentadora responsável pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um laudo, tá? Esse documento não sei se será claro para vocês, mas ele já é um documento existente, né? Não é uma norma nova, ela já existia, e o que ocorreu foi uma atualização em cima dessa norma. Esse é um documento obrigatório para toda empresa que tem a partir de um colaborador CLT. Tá? Então, até para questões de atender aos envios das informações referentes à saúde e segurança do trabalho para o e-social. E qual que é o objetivo da aplicação, né, desse gerenciamento de riscos? Até então, né, o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele tem o objetivo de avaliar 5 tipos de riscos do ambiente de trabalho. Então, a gente faz uma visita técnica na empresa e a gente avalia riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. Então, a gente faz essa avaliação do ambiente de trabalho. Se identificado algum risco, a gente deve definir alguma ação para prevenção da exposição àquele risco, tá? Vou tentar ser prático num exemplo. Eu tenho uma indústria, eu fiz uma visita lá numa indústria e eu tenho um colaborador lá que ele opera uma máquina. Eu identifiquei que esse colaborador está exposto ao risco de ruído por conta que é gerado pela máquina que ele opera. Então, eu identifiquei o ruído naquela função do operador de máquina, eu devo criar uma ação para prevenir meu colaborador da exposição a esse ruído, que nesse caso é um EPI, né, um protetor auricular. Eu tenho um colaborador da limpeza que faz a higienização de banheiro, ele utiliza produtos químicos. Então, eu identifico o risco químico na função do auxiliar de limpeza e eu crio uma ação para controle desse risco, que seria uma luva, uma máscara. Então, o PGR até então, ele sempre teve esse olhar muito dos aspectos físicos do ambiente de trabalho, né? Meu colaborador está exposto a esse risco que é gerado pela máquina que ele opera, enfim. E aí o que ocorreu agora foi uma atualização nessa norma, onde agora eles incluíram uma sexta categoria de risco, né? Então a gente falou de riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes ergonômicos, e agora uma sexta categoria é referente aos riscos psicossociais. Tá? Então agora a gente vai ter que olhar o quê? Qual o impacto que o trabalho, né, gera no psicológico do meu colaborador, né? A forma que o trabalho se organiza, qual o impacto que gera na saúde mental do meu funcionário. Então, essa é a atualização da NR1, né? Agora ele trouxe essa questão da saúde mental. Linha do tempo. Então, vamos entender como que foi a implementação dessa mudança, né? Então, inicialmente, essa portaria foi publicada no dia 27 de agosto de 2024, tá? A implementação obrigatória, ela ocorreu no dia 26 de maio de 2025, só que logo em seguida o governo entendeu que seria um período educativo, tá? E ele prorrogou o início das multas, né, entendendo que seria um período de adaptação e adequação das empresas, pelo período de 1 ano. E esse prazo, então, ele está se encerrando agora, daqui a um mês praticamente, né, 26 de maio. Então, as empresas, não é que a partir de 26 de maio elas precisam fazer essa adequação, não. A implementação já deve ser feita e concluída antes de 26 de maio, porque a partir de 26 de maio, a empresa já pode ser punida pela falta do fator psicossocial no PGR, tá? O que são fatores psicossociais do trabalho, né? Antes da gente pensar no fator psicossocial do trabalho, vamos pensar apenas no fator psicossocial como um todo. Quando a gente vai pensar no fator psicossocial, a gente precisa analisar 3 esferas, que é o indivíduo, a empresa e a esfera social. Só que a empresa, né, ela não tem, a empresa não tem como monitorar a esfera social do colaborador, né? É normal as pessoas terem problemas fora do trabalho, já alguma situação que gera estresse fora do trabalho, enfim, e a empresa ela não tem como monitorar e aplicar alguma ação direcionada a tratar a esfera social do trabalhador. Né? Então a NR1 ela é muito clara e explícita em da gente tratar essa interação apenas nas esferas colaborador, né, pessoa, empresa, que é onde a gente consegue ter ações, né? Fazer o mapeamento, aplicar ações. Então a NR1 ela é muito clara nisso, né? O que são fatores psicossociais do trabalho.
Então, vou dar alguns exemplos, né? Volume de trabalho além da capacidade. Então, pô, é uma situação, né? Vamos antes do exemplo, né? Uma definição resumida do que são fatores psicossociais do trabalho, basicamente são situações que podem gerar estresse, sobrecarga emocional ao colaborador, assédio, enfim. Então, agora os exemplos, né? O volume de trabalho além da capacidade do que o colaborador consegue entregar. Conflitos interpessoais. Então, pô, às vezes eu tenho aquele líder lá que ele se comunica, às vezes, de uma forma mais energética, até às vezes pode caracterizar um pouco de comunicação violenta. Então, aquilo pode gerar algum tipo de estresse à equipe. Falta de apoio da liderança, né? Aquela falta de suporte, aquela insegurança no trabalho. Pô, será que eu estou fazendo certo, cara? Eu não recebo um feedback. Será que eu tô indo bem? Então, isso pode gerar alguma sobrecarga emocional. Assédio moral, né? Não preciso nem falar, mas esse tipo de comportamento abusivo pode vir gerar uma sobrecarga emocional ao funcionário, entre outros, né? Exemplos: prazos curtos, falta de autonomia, metas inatingíveis. Pô, o Guilherme tem que vender sua meta, você tem que vender 100 mil reais no dia aí, meu. Pô, cara, dependendo da pressão que eu receber, né? Eu fico. Isso vai me gerar uma sobrecarga emocional, né? Então, esses são alguns exemplos do que são alguns fatores psicossociais do trabalho que a gente encontra no dia a dia. Quais são as consequências, né? O colaborador que tem lá um conflito, interpessoal lá com alguém, algum colega, algum líder, né? Isso pode desencadear o quê para o colaborador e também para a empresa, né? Então, diminuição da produtividade, um aumento dos adoecimentos, um aumento dos afastamentos, um aumento da rotatividade e aqui uma questão de processos, multas e autuações. Então, na verdade, você ter um colaborador que está desengajado de alguma forma, né, que está com a saúde mental debilitada de alguma forma, isso custa para a empresa, né? Isso gera um custo para a empresa e pode também gerar questão de passivos, né? Eu vou até falar uma estrelinha aqui na questão de processos, né? Antes, em 2021, houve uma atualização na lista de doenças ocupacionais, né, que são as doenças que podem ser enquadradas como doenças do trabalho, onde nesse momento, em 2021, foram incluídos os transtornos mentais. Então, desde lá, a ansiedade, a depressão, o estresse, o burnout, eles já podem ser enquadrados como doenças do trabalho. Então, o colaborador ele pode vir a processar a empresa alegando que ele adquiriu ansiedade por conta do trabalho, tá? Então, e aí um reflexo até do que o Éder trouxe, né? É que eu não tenho o gráfico aqui depois posso enviar para vocês, mas existe um gráfico lá do INSS que ele mostra na linha do tempo os afastamentos por transtornos mentais entre 2015 e 2025. De 2015 até 2022, vinha ali numa linha média de 200 mil afastamentos por ano, tá, de saúde mental. Em 2023 teve um aumento para 280 mil mais ou menos. De 2023 para 2025 dobrou, tá? Então é claro que existe uma crise de saúde mental no ambiente de trabalho ou até na sociedade como um todo. E esse aumento de afastamentos reflete também na questão de multas. Então é por isso que o governo trouxe essa responsabilidade para as empresas, né? Além da conta do INSS estar alta, é, a saúde mental ela está também ela atrelada à questão de processos, enfim, então isso pode gerar custos para a empresa, tá? Agravos à saúde, né? Então a depressão, a ansiedade, o burnout, o estresse, eles não são fatores psicossociais. Eles são agravos à saúde que podem ser gerados ao colaborador por estar exposto a um fator psicossocial. Então, aquele colaborador que sofre uma pressão ali, um assédio moral, aquilo pode gerar uma pressão, uma carga emocional nele que pode se tornar uma depressão. Né? Então, a ansiedade, a depressão, elas são agravos à saúde. E aí, né, na prática,
PGR, né, o gerenciamento de riscos, não se trata de realizar diagnóstico ou avaliação clínica do estado mental do trabalhador. Então, eu não vou fazer uma consulta com o funcionário para saber se ele tem depressão ou ansiedade. Não, eu vou trabalhar na prevenção. Se trata de um processo de prevenção, de verificar as condições do ambiente de trabalho em que ele está inserido, tá? Então, não é obrigatório a contratação de um psicólogo. Tá? Existem técnicas que depois eu vou apresentar eu vou falar um pouquinho sobre métodos, né, da gente fazer um levantamento, né, desses riscos psicossociais do ambiente de trabalho voltados para avaliar essas condições do ambiente de trabalho em que o colaborador está inserido, tá? Aqui alguns pontos não de atenção, mas diferentes, né? Então, ter um cuidado com o jovem profissional, muitas vezes ele não tem recurso psicológico ou às vezes até técnico para lidar com algum tipo de demanda ou pressão. E a questão do trabalhador noturno, né? O corpo humano ele não foi feito para trabalhar de madrugada. Então, às vezes o colaborador noturno, a demanda do trabalhador noturno, ela não pode necessariamente ser igual à do diurno, né? Deve ser considerada essa questão do trabalhador que trabalha à noite. Como se adequar? Tá? Então, aqui alguns passos iniciais que a gente vem aplicando aí com as empresas. Então, o primeiro passo, formação do comitê NR1. Tá? Então, eu preciso trazer os principais responsáveis para entender e mostrar, olha, temos uma adequação, uma nova mudança, e a gente precisa trazer algumas ações. Então, geralmente, dependendo da empresa, se for mais estruturada, a gente envolve direção, RH, segurança do trabalho, jurídico. Então, primeiro passo é a gente formar esse comitê para apresentar o que vai ser feito, tá? A análise de dados. Então, pô, vamos tentar entender ali qual que é o turnover da minha empresa. Pô, eu tenho muitos. Será que vamos tentar levantar o CID, os atestados CID-F, né? Que é o CID relacionado ao transtorno mental. Então, vamos tentar já levantar para a gente meio que mapear, né? Pô, eu tenho um setor ali que ele tem apresentado muito atestado por CID-F. Por que a saúde mental daquele setor ali está debilitada, né? Então, vamos levantar esses dados iniciais. Mapeamento dos fatores psicossociais. É aqui que a gente entra com a técnica, né? Então, existem N metodologias, tá? Todas são metodologias europeias. E a norma, né, a NR1, ela não exige nenhuma metodologia específica. A única coisa que ela diz o fator psicossocial ele precisa ser mapeado e inserido no PGR e monitorado, né, ter ações para isso. E aí o mercado tem adotado metodologias válidas, né, para poder atender e comprovar, né, os levantamentos feitos. Nós estamos aplicando a HSET, que basicamente como se fosse uma pesquisa de clima. Nós disponibilizamos um formulário que os colaboradores acessam, né? No nosso caso, a gente faz de forma online, através de um link. E em 35 perguntas, eles vão responder ali rapidinho, 10, 15 minutos, e a gente avalia algumas questões, alguns indicadores referente a relacionamentos, apoio da chefia, apoio dos colegas, clareza de papéis e responsabilidades, comunicação e mudanças, autonomia sobre o trabalho. Então, são algumas categorias ali que, referente a essa questão de psicossocial do trabalho, que a gente faz esse levantamento através dessa ferramenta. Tá? Então, fiz o mapeamento. Beleza, eu tive a conclusão lá do meu mapeamento, eu preciso adequar o meu PGR, né, que é o laudo. Então, eu vou incluir o risco psicossocial, né, de acordo com o que foi levantado dentro do meu documento, e eu preciso criar um plano de ação, né, as ações voltadas à promoção da saúde mental. Eu não entrego o EPI para o meu funcionário que está exposto ao risco de ruído, as ações para a saúde mental elas serão pautadas como não tem um EPI para isso, né? Serão pautadas em palestras, treinamentos. Então a gente precisa definir no PGR o plano de ação e incluir também na análise ergonômica, porque o risco
psicossocial, ele é considerado um risco cognitivo. Então, além da NR1, deveria também ser incluído na NR17, que é o laudo referente à ergonomia do trabalho. Tá? E aqui, elaborar o plano de ação, né? Então, eu falei aqui de levar PGR, mas aí a última etapa do PGR é a gente elaborar essas ações, né? Que basicamente são focadas em iniciativas à saúde mental do trabalhador. Plano de ação. Tá? Primeiro passo, muitas empresas já têm ações voltadas à saúde mental, né? Pô, todo ano eu já faço um treinamento com meus líderes, né? Eu divulgo, eu tenho meu Gym Pass aqui, então eu promovo a prática de atividade física. Eu tenho um plano de saúde que ele disponibiliza uma vez por mês uma consulta com um psicólogo. Então, assim, as empresas às vezes já têm ações, né, voltadas a essa questão da saúde mental. Então, o primeiro passo, né, é a gente entender as ações já existentes, né? E aí, caso não tenham nenhuma, né, aqui estão algumas que a gente sugere e que a gente vem aplicado para nossos clientes, né? Então, canal ouvidoria. É importante a empresa ter um canal de escuta ao colaborador, onde ele possa vir a relatar alguma denúncia, alguma reclamação de forma anônima, né? Então, a gente recomenda e deve, né? A empresa ela precisa ter esse canal. Palestras. Então, a gente vem aplicado palestras de saúde mental para todos os colaboradores, palestra de liderança, palestra de comunicação não violenta. Então, a gente entende qual que é a maior necessidade da empresa de acordo com o mapeamento dos fatores psicossociais que fizemos, e aí a gente prioriza essas ações e, enfim, e temas de palestras e tudo mais. E materiais de apoio. Então, todo mês a gente faz o envio de materiais de conscientização e promoção da saúde mental para serem divulgados. Então, técnicas de respiração para diminuir a ansiedade, a importância do sono para a produtividade no trabalho e diminuição do acidente de trabalho, entre outros. Então, divulgar esses materiais. Tá? Então, basicamente, olhando para a parte jurídica até, né, questão de processos trabalhistas, o que a gente fez aqui, né, se tivesse um processo? A gente fez um levantamento dos riscos, né, que é aquele mapeamento dos fatores psicossociais, e eu tenho ações evidenciadas, então tudo que já foi feito, tudo que existe já de ação existente ou que vai ser implementado, é importante que sejam evidenciadas. Então, pô, eu fiz a palestra, eu tenho lá a minha ata com os temas abordados e a lista de presença. Todo mês eu faço meu material de apoio aqui, ó. Eu tenho meu canal oficial aqui de divulgação de comunicados da empresa, que é um WhatsApp, é um e-mail, é um mural. Pô, todo mês eu divulgo materiais aqui, tá? Eu tenho meu canal ouvidoria. O colaborador alegou assédio moral, pô, eu não recebi nenhuma tratativa lá no meu canal de assédio. Então, basicamente, são ferramentas e meios, né, legais que a empresa tem para se proteger em caso de processo, tá? E demais ações, né? Aí o céu é o limite, né? Então, pô, vou promover uma rodada, vou trazer meus líderes, trazer um psicólogo e vamos discutir um tema. Enfim, existem muitas ações, né, que a gente pode entender como que promovem a saúde mental no ambiente de trabalho. Palestras e treinamentos. Aqui são alguns temas, né, que nós temos abordados e alguns exemplos, né? Então, saúde mental do trabalho. Esse aqui geralmente a gente aplica para todo mundo, para todo colaborador. Pô, eu gostaria de fazer uma comunicação não violenta, porque a gente sabe que é muito comum, às vezes a gente tem aquele líder que ele se comunica de uma forma um pouco mais energética, né? Então, eu queria aplicar um treinamento mais direcionado a esse tema. Prevenção de assédio, gestão do tempo. Pô, tem um setor lá, o pessoal muito banco de horas aí, eu entendo que o pessoal não está conseguindo se organizar, então vamos tentar fazer técnicas, né, de gestão de tempo, ergonomia e saúde psicossocial, capacitação de líderes, então existem N temas que a gente pode aplicar de acordo com a necessidade de cada situação, de cada empresa.
É isso. Aqui a gente entra no segundo tema, que é essa nova lei aqui. Então, antes de eu passar para esse slide, eu queria entender aí se ficou alguma dúvida, responder alguma pergunta. Posso continuar? Tudo claro? Cara, eu acho que tá tão bem explicadinho aí que o pessoal não tá nem ficando com dúvida. Eu creio que posso sim continuar. Legal. Tá, tá, Então, tá perfeito. então tá bom. Dando continuidade aqui. Então, até aqui encerramos a parte de NR1, tá? Que é referente à inclusão dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. Que, em resumo, é um laudo obrigatório para toda empresa que tem a partir de um colaborador CLT, tá? Essa informação, esse laudo aí pode ser solicitado em fiscalizações e as informações precisam ser enviadas ao e-social, tá? Então, um exemplo. A BRACT, ela transmite para o e-social informações referentes à folha de pagamento, férias, parte fiscal da empresa, enfim, mas ela não faz, a contabilidade ela não é responsável pelos eventos de saúde, segurança e trabalho, tá? Inclusive, nós, a LM, é a empresa responsável pelas demandas de saúde, segurança e trabalho da BRACT. Então, nós fazemos o envio das informações de saúde, segurança e trabalho da BRACT. Então, a empresa ela precisa sim ter uma assessoria de saúde, segurança e trabalho para elaborar os laudos, realizar os exames dos colaboradores e transmitir as informações de saúde, segurança e trabalho para o e-social. Tá? E o PGR é um desses laudos obrigatórios, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Beleza? Vamos lá. Temos uma nova lei que iniciou agora no dia 2 de abril. Tá? Ela basicamente é uma lei que ela diz que agora as empresas elas precisam ter iniciativas de promover a saúde preventiva dos colaboradores, tá? Voltadas a alguns itens. Então, campanha de vacinação, né, contra HPV, conscientização do câncer de mama, colo do útero e próstata e técnicas de autocuidado, né? Então agora a empresa, né, a gente falou um pouco da NR1, que é voltada para saúde mental, mas agora tem essa nova lei que diz que a empresa precisa ter ações voltadas a essa questão da saúde preventiva, tá? Para esses itens. Então, basicamente, né, é, as ações, né, para atender com essa nova lei. Material de conscientização, né? Então, e divulgar esses materiais de forma clara e direta aos colaboradores, né? Então, pô, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu me comunico com meus colaboradores dessa forma. Divulga lá o material do autocuidado do câncer de mama. Eu uso a comunicação com meus funcionários via e-mail, via mural, via impresso, enfim. Então a gente precisa de forma clara e direta ter essa comunicação desses materiais de incentivo ao cuidado da saúde, tá? E aí também palestras, né? Pô, cheguei Outubro Rosa, vou fazer uma palestra ali, falar um pouco do autocuidado, do câncer de mama, né? Novembro Azul, vou promover a importância dos homens se cuidarem, né? Que mais? Então, basicamente é isso, né? Agora as empresas precisam ter divulgar essa questão da saúde preventiva dos colaboradores. Outro ponto importante. Os colaboradores, com essa nova lei, eles têm o direito a 3 faltas justificadas por ano para esse tema, tá? Então, o colaborador ele tem o direito de faltar uma falta justificada para ir no médico para fazer alguma tratativa, para ir tomar a vacina da HPV. Então, a lei traz também essa mudança, tá? Então, 3 faltas justificadas no ano para o autocuidado da saúde. Beleza? Aqui é um final do segundo tema, né? Que é essa lei do incentivo da saúde.
Alguma pergunta? Posso seguir? Essa foi rápida. Beleza, vamos lá. Para finalizar, tivemos outra mudança recente também, que iniciou no dia 3 de abril, que é essa portaria aqui, número 2021-2025, onde agora se tornam obrigatórios os laudos de insalubridade e periculosidade, tá? Então, de forma resumida e não muito técnica, o que é a insalubridade? A insalubridade é um adicional pago a colaboradores que trabalham expostos a agentes que são nocivos à sua saúde, tá? Um exemplo. Meu colaborador trabalha exposto, ele está exposto ao risco de ruído. O ruído ele é um risco que pode sim gerar um dano à saúde do meu funcionário. Tá? Então, dependendo do ruído que ele está exposto, pode vir a gerar insalubridade e ele pode ter direito a receber um adicional por isso. Tá? O adicional ele varia entre 10, 20 e 40% do salário mínimo. Tá? E ele depende do risco e do grau de exposição que ele está exposto para definir se é de grau baixo, médio ou alto, né? Que é de 10, 20 ou 40%. Tá? Só que o laudo ele também tem o objetivo da gente definir ações com o objetivo de eliminar a exposição ao risco e, consequentemente, eliminar o pagamento de insalubridade. Então, no caso do ruído, via de regras, meu colaborador ele está exposto ao ruído, só que se eu entregar o EPI, eu estou atenuando a exposição ao ruído e, consequentemente, descaracterizando o adicional de insalubridade. Então, o laudo ele tem esse objetivo também. A gente avaliar se o colaborador está exposto a algum risco que possa gerar um adicional e definir medidas de controle que possam diminuir ou até eliminar a exposição e, consequentemente, o pagamento do adicional. E aí, na prática, a empresa ela precisa cumprir com o que o laudo diz, né? Entregar o EPI, ter a ficha de EPI, né? Registrar lá as entregas, enfim. Então, isso é insalubridade, que é a NR15. Tá? E a NR16 é a norma que trata sobre periculosidade. Periculosidade são situações de perigo, né? Risco iminente. Um exemplo, explosão, trabalho com inflamáveis, choque elétrico, o motociclista, né, ele tem direito, então são riscos de acidente, né, de perigo, né, que pode gerar até a morte. Né? Então, e aí o adicional de insalubridade, ele é 30% do salário do funcionário. Ele é maior do que a insalubridade, tá? E aí tivemos duas atualizações, né, nessas normas, né, na NR15 e na NR16, uma atualização em cada um, onde agora diz que o laudo ele é obrigatório para ser apresentado em fiscalizações, em órgãos do sindicato e para consulta do colaborador. Então agora o colaborador ele pode vir a solicitar a consulta do laudo para ele saber se ele tem ou não direito a algum adicional, tá? Então essas são os dois itens que trouxeram a obrigatoriedade do laudo, porque antes as normas não eram muito claras sobre esses documentos serem obrigatórios ou não, tá? Então, basicamente, fechando aqui, esse aqui é um e-book, tá? Onde vocês conseguem acessar e vocês terão acesso ao material da NR1, tá? Do fator psicossocial que eu apresentei. E aqui, basicamente, eu encerro a minha apresentação trazendo, então, essas três mudanças recentes, né? NR1, que não necessariamente recente, mas passa a entrar em vigor agora, né? Passa a valer, de fato, com multas, enfim, de 26 de maio. A lei da saúde preventiva, né? Que iniciou dia 2 de abril. E a lei da questão da insalubridade e periculosidade, que iniciou também dia 3 de abril agora. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Consegui ser claro? Bom, antes do pessoal separar as dúvidas, deixa eu parabenizar. Guilherme, excelente apresentação, parabéns, cara. Apresentou com muito brilhantismo, foi bem esclarecedor. Eu só queria fazer duas pontuações aqui, né, enquanto o pessoal vai separando as perguntas para você.
Primeiro, se a sua empresa tem um funcionário, independente do regime tributário ou do porte da tua empresa, ela já é submetida ao laudo, né, do programa lá de gerenciamento de risco, que já está incluindo aí essa nova norma da NR1, certo, Gui? Sim, CLT. Teve CLT, tem que ter o PGR. Então, vamos pensar no como um todo, né? O E-Social exige que toda empresa que tenha colaboradores CLT transmita os eventos de saúde e segurança do trabalho. Uma das exigências para a empresa estar adequada ao E-Social referente a essa questão de saúde e segurança do trabalho é o PGR. Então, consequentemente, dependente do ramo de atividade, do número de funcionários, do grau de risco, a empresa está obrigada a atender o E-Social, que consequentemente está obrigada a ter o PGR. Excelente. Então, tu já põe muita gente dentro do jogo aí, que se contratou um funcionário, registrou a carteira, já está submetido. E outra, independente da época do ano, né? Mas eu só contratei em dezembro, o laudo ele é válido por um ano, por um exercício, enfim. Isso também aí você tem um Começou plano em especial para isso, né? Sim, começou em 2022, né, essa obrigatoriedade dos envios ao E-Social, referente a essa parte de saúde e segurança do trabalho, e esses laudos, eles têm a validade de um ano. Na verdade, o PGR ele tem validade de 2 anos, tá? Só que a gente recomenda a atualização dele de forma anual. Excelente. E, não, e a segunda pontuação que eu queria fazer é exatamente o que você trouxe aí, um pouquinho do E-Social, né? Como que a sua empresa vai ser fiscalizada? Hoje, né, principalmente você que empreende há mais tempo, antigamente se recebia lá um carinha com a pastinha debaixo do braço, que ele se identificava ali como fiscal do trabalho. Hoje não é mais assim. Então, as informações que a gente declara, principalmente no ambiente administrativo, é autodeclaratório. Então, assim, quando eu fecho a sua folha de pagamento, ali eu já informo se todas as normas estão sendo atendidas, se você já tem o seu laudo lá do programa de gerenciamento de risco. Então, assim, tanto a informação, né, que ocorre no âmbito lá do E-Social, que é tudo online, como as notificações. Então, assim, você não precisa receber um fiscal lá na sua empresa para ser autuado. Ele vai buscar lá no E-Social, onde você tem que declarar lá o seu laudo. Se não tiver publicado, não tem um laudo lá registrado, você já recebe uma notificação eletrônica ali para se regularizar em um determinado prazo ou te autuando já por estar descumprindo uma lei. Então, assim, é muito grave, é muito importante e, assim, o que você puder evitar para sair dessa situação de exposição é interessante. Então, segue aí todas as orientações que o Guilherme falou, que ele trouxe, porque isso vai ser muito importante para o seu negócio, para a sua empresa, crescer de forma organizada, crescer de forma, né, regularizada, tá cumprindo as leis, para não deixar nenhuma brecha e nenhum tipo de exposição, principalmente nesse sentido, que assim, é bem simples, né, de você tapar essa brecha aí para evitar esse tipo de situação, para não ter essa exposição, porque a consequência disso é bem grave e outra, é uma coisa que a gente não espera, porque assim, é uma coisa que você deixou de fazer, que ninguém te avisou, que daqui a pouco você recebe uma notificação, um auto de infração. É que nem uma autoestrada. Você sabe aquela autoestrada, aquela rodovia, mão dupla, asfalto lisinho, aí tem uma placa de 60 por hora. Se tiver só placa de 60 por hora, quanto que você passa ali? Então não vou nem perguntar, nem precisa nem responder. Mas agora, cara, a nossa legislação era essa plaquinha. Hoje, um negócio no âmbito do E-Social, tudo online, agora eles instalaram um radar. Então agora eu vou perguntar, você numa autoestrada, com uma placa de 60 por hora e um radar colado ali do lado, a quanto você passa nessa placa. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona, que vai começar a funcionar a nossa legislação daqui para frente, é a autofiscalização. Você não precisa nem avisar que foi multado. Se você não respeitou lá uma lei que você já sabia que tinha que respeitar, você vai ser notificado por aquilo e vai receber aí no seu endereço eletrônico, DET, né, que a gente tem cadastrado o pessoal aí. Então, assim, é dessa forma que vai acontecer. E aí agora a gente abre para vocês fazerem as perguntas ou pontos de esclarecimento, ponto de dúvidas que vocês ficaram aí durante a apresentação. Esse é o tempo de vocês. Por favor, usem e aproveita o Guilherme aí, que é um tremendo especialista do mercado da área de saúde aí para poder ajudar vocês. Eu coloquei meu contato também, se o pessoal depois quiser me chamar, eu posso esclarecer melhor as dúvidas, mas vamos lá. Vamos lá, Luiz. O LTCAT, vamos pensar no E-Social, tá? Para atender o E-Social, a empresa ela precisa ter 3 laudos. PGR, que é o que a gente falou, que é o gerenciamento de riscos. O PCMSO, que é referente ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o laudo da Medicina do Trabalho.
onde serão definidos quais exames o funcionário tem que fazer de acordo com o cargo que ele exerce. Né? Então, trazendo de novo a exposição, o exemplo do ruído, né? Pô, meu colaborador está exposto ao ruído, então eu preciso entregar o EPI para ele como medida de controle, mas eu preciso monitorar a saúde dele realizando um exame complementar de audiometria. Tá? Então, o PCMSO é isso. De acordo com os riscos, né, de cada função, são definidos os exames a serem realizados pelo colaborador. E o LTCAT, ele é o último laudo para o E-Social, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Ele é um laudo previdenciário que ele tem o objetivo de avaliar se o colaborador está exposto a algum risco que possa gerar aposentadoria especial para ele. Tá? E aí essa informação ela é enviada para o E-Social também. Mas ele não tem relação com o PGR. Tá? Ele tem conclusões diferentes. A gente avalia sim os riscos, só que as conclusões são diferentes. No caso do LTCAT, a gente concluir se o colaborador teria direito a algum benefício de aposentadoria especial. Então, assim, se o LTCAT, na verdade, ele qualifica e quantifica esse risco, né? Porque aquele que fala, olha, esse funcionário ele está submetido a risco, daí ele qualifica ali o risco que ele está submetido e o grau do risco que ele está exposto. Então, isso é o que vai variar aí o INSS que a pessoa paga, né? Isso aí. Sobre a vacinação, ela é um incentivo, né? Que nem depende do ramo de atividade, né? Hospitais, clínicas, existe a necessidade do controle de vacinação, né? Mas mas em casos mais administrativos, essa nova lei ela apenas tem a questão da promoção, né? E aí no caso do colaborador, eu vou sair um dia para eu tomar a vacina de HPV. Aí faz sentido ele trazer o comprovante, né? Mas não que a empresa tenha que fazer esse controle de vacinação. A empresa vai funcionar como veículo de comunicação, né? Exatamente. Ela vai ajudar a divulgar as campanhas, porque de repente o cara depois fala, nem sabia que tinha campanha e não me vacinei. A empresa vai contribuir com isso, principalmente aí acontece por localidade, porque de repente cada região vai ter um tipo ali de risco que é submetido a uma campanha específica. Então, por isso que a empresa tem essa importância de ser o veículo para divulgar essas campanhas de vacinação e ter sempre um material exposto aí de fácil acesso, né, para os funcionários. Exatamente. Autopass, estratégia de como na entrevista detectar pessoas já com problemas de ansiedade ou depressão. Aí é muito mais um tema de RH, né? E eu acredito existem algumas técnicas, né, onde numa entrevista você consegue tentar detectar algum traço de transtorno mental do colaborador. No exame admissional, por exemplo, existem algumas perguntas, né, que a gente consegue, que a gente faz, né, referente a esse tema, mas não é algo profundo, né? Então a gente depende muito da resposta do colaborador, e se ele alegar que ele teve já alguma questão de depressão, ansiedade, isso entra como prontuário médico. Não necessariamente ele está inapto para exercer a função, mas num caso futuro de processo trabalhista, um exemplo, entraria ali, né? O colaborador ele alegou que ele já entrou na admissão dele, ele relatou que ele já teve traços de ansiedade e depressão, mas é algo que a gente não consegue mapear de forma muito efetiva essa questão no exame admissional, né? Então seria mais algo tentar a ser levantado num processo na questão da entrevista mesmo, tá? Só concluindo, Guilherme, só um pouco mais de prudência nessa situação, porque você tem que tomar cuidado para essa questão de saúde do funcionário não ser considerado como um ato discriminatório. Por exemplo, você está num processo de seleção, tem 10 candidatos e de repente você dispensou um porque alguma coisa você fez ali que descobriu que ele tinha esse tipo de situação. Então, assim, se ele perceber que foi discriminado por conta da condição dele, ele pode acionar a empresa ali, pode ser indenizado. Então, assim, muita prudência nessa hora. De repente, ali no RH, talvez não seja o melhor caminho você tentar filtrar isso e selecionar com esse critério. Então, só tomar muita atenção nessa situação também.
Exatamente. Cara, o empresário não tem sossego, né? Não. É muita coisa, é muita É coisa. muita coisa. O LTCAT, ele seria um preventivo? Ele é necessário, tá? Ele é obrigatório, ele é conclusivo. Eu vou mandar para eu vou elaborar um LTCAT, eu vou concluir no LTCAT que no cargo do meu auxiliar administrativo ele não está exposto a nenhum risco previdenciário e eu vou comunicar ao e-social que meu colaborador não tem direito à aposentadoria especial, tá? Qual o impacto que pode ocorrer na questão da aposentadoria especial, né? É normal, às vezes, em pizzaria, né? Engraçado, mas em pizzaria, o calor, ele é um risco que pode gerar aposentadoria especial. E o pizzaiolo, né? Normalmente, por ele estar ali trabalhando na boca do forno ali, literalmente, ele está exposto a um grau de calor alto e que se enquadra a aposentadoria especial, isso pode gerar impacto direto na folha. Né? Aí o Éder consegue falar melhor, mas existe uma alíquota lá que se você enquadrar, né, que o colaborador está exposto e que ele tem direito a se aposentar antes, né, isso é aposentadoria especial. O colaborador está exposto a um risco que é lesivo à saúde dele e que, portanto, ele pode se aposentar antes. Isso gera impacto na folha de pagamento. Tá? Mas então o LTCAT ele é algo, ele é prevenção no questão de você entregar um EPI, por exemplo, para também não gerar aposentadoria especial, mas ele é obrigatório. E normalmente na folha isso é apontado aí como insalubridade ou periculosidade. Ou seja, tanto a periculosidade quanto a insalubridade nada mais é do que a incompetência da empresa de não tirar o funcionário do risco. Então, por exemplo, se o cara está exposto ao calor excessivo, o que a empresa pode fazer? Olha, faz uma barreira, faz uma manta térmica, enfim, põe uma roupa especial para que isso não seja um agravo para a saúde dele. Se a empresa não conseguir eliminar o risco, aí vai para a folha a insalubridade ou a periculosidade. Aí sim, quando isso vai para a folha, essa diferença, esse adicional que a gente paga a título de insalubridade ou periculosidade, ele tem mais uma participação do INSS, ou seja, a empresa precisa contribuir com um pouco mais de INSS por conta daquela aposentadoria especial desse funcionário. Então, assim, Exato. o ciclo dessa, né, o ciclo dessa informação, ele é mais ou menos dessa forma. Tá. É, se o funcionário falar que vai tomar vacina no outro dia, ele pode se ausentar o dia todo? Cara, mas depende muito de onde ele vai tomar, né? A lei ela não diz muito sobre isso, né? Então, ela apenas diz que o colaborador ele tem direito a se ausentar 3 vezes por ano para ter essa questão de vacina, de exames, né? Mas ela não é muito clara sobre essa questão de se ausentar o dia todo, né? A gente não sabe a fila que o cara vai pegar, então não limita ali um período em que ele pode ficar fora. Mas isso eu posso ajudar. Essa situação do afastamento, quem determina a necessidade lá desse período, né, para recuperação, o período lá de afastamento é um médico. Então, por É exemplo, verdade. normalmente vacina comum, cara, ele tomou a vacina e volta para trabalhar, não acontece nada. Agora, não, ele tomou uma vacina que tem um efeito colateral, que aí fica incapacitado ali por 2 horas, 3 horas, um dia todo, o médico, ele vai dar um atestado, não é nem declaração de comparecimento, é um atestado dizendo que esse funcionário, por aquele período de dias ou horas, ele deve ficar afastado. Então, assim, um afastamento é só com um documento do médico atestando ali que aquele funcionário não tem condição laboral por um determinado período. Fora isso, aí é uma questão de liberalidade da empresa, de aceitar lá as declarações de comparecimento. É lógico que vai ter que aplicar o bom senso. Liberou o funcionário para tomar vacina, tem que levar em conta o tempo de locomoção, a disponibilidade do posto onde ele vai se vacinar, o tempo para retornar. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado. Mas, assim, a título de obrigatoriedade da empresa de aceitar é só quando é um atestado com os dias de afastamento, as horas de afastamento, assinado ali pelo médico que atendeu. Tem algo até, obrigado, viu, Éder, pelo suporte. E tem algo até que traz essa nova lei, é que a empresa ela também precisa instruir o colaborador aonde realizar esses cuidados, né? Então, pô, aqui perto da empresa tem a vacinação ali naquele hospital no endereço X. Então, às vezes a gente você consegue ter um padrão ali, né, de como que quanto tempo o colaborador vai demorar, e aí se estende a essa explicação do Éder, né? De que o médico que meio que define ali o período, né? Vamos lá.
Patrícia, esse laudo que vamos pedir para a medicina de trabalho para fazer e atender a NR1, a renovação vai ser anual como o PCMSO? Como eu disse, o PGR ele tem, via de regras, essa liberdade de ser atualizado a cada 2 anos, mas o PCMSO ele não teve, ele continua sendo 1 ano, né? Então, pô, fiz o PGR hoje, daqui 12 meses eu preciso renovar pelo menos o PCMSO, né? Só que eu tive alterações no meu ambiente de trabalho, eu incluí alguma função nova, porque o PGR e o PCMSO, eles são elaborados com os cargos que tem na empresa, né? Então, se houve algum tipo de mudança, aí obrigatoriamente a gente tem que atualizar o PGR junto com o PCMSO, né, no período de 1 ano. Se não houve nenhuma mudança, aí a norma me permite atualizar apenas o PCMSO e estender o PGR até a conclusão dos 2 anos. Então, Tá bom. pessoal, quero agradecer novamente, primeiramente, a Bracet pela oportunidade, a confiança de me trazer aqui hoje. E eu quero agradecer a participação e o tempo de todos também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, acho que está na tela ainda, né, meu contato direto. Eu posso dar um suporte melhor para vocês quanto a esses temas e outros também relacionados à saúde e segurança do trabalho. É isso aí. Pessoal, obrigado aí pela participação, pelo interesse, né, em organizar aí o seu negócio. E qualquer dúvida pode nos procurar aqui, ou então procurei o Guilherme, né, nos canais que ele divulgou. E a gente fica à disposição aí de vocês, ok? Excelente dia aí para todos e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.